Olá, meus amados e meus amados, a paz de Cristo, vamos para mais um tema desse canal Edificando Vidas. Meu nome é Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia. Vamos juntos para esse tema tão importante para mim e para a sua vida. Por que devo perdoar? Você já se perguntou para que e para quem serve o perdão? Você tem mágoas e rancor no seu coração? Você precisa perdoar? Vamos junto para a leitura e para mais uma explicação desse Evangelho puro e simples de Cristo. Pega a sua Bíblia e vamos para o texto de Mateus, capítulo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus agora, dando uma plenitude total do perdão, não de forma finita, mas de forma infinita, ele vai trazer agora uma história para que represente bem aquilo que eles precisavam entender sobre o perdão e que certamente eu e você precisamos compreender sobre o perdão. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava, implorava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Não apenas entrou no acordo, não. Ele disse: Eu lhe perdoo toda a dívida. A compaixão dele, misericórdia de forma infinita. O empregado, ajoelhando, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, preste atenção aqui. Ao sair dali, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata, muito menos do que ele devia ao patrão. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, da mesma forma que ele fez com o patrão, caindo aos seus pés, suplicava, implorava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. A mesma situação. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se, mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai, que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Estamos aqui diante de uma lição muito importante para que possamos refletir profundamente. Vamos resumir a história lida há instantes. Pedro tem na sua mente
a questão do perdão, conversando com Jesus, ele e seus discípulos, e Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Jesus: não, 70 vezes 7. Trazendo um entendimento de forma infinita. Perdoe sempre. Sempre que necessário, perdoe seu irmão. E aí Jesus aproveitou e contou uma história, trazendo a representação do rei para o seu pai, na qual pede para um acerto de contas, o dia de acerto de contas, chama um empregado que devia 10.000 talentos e o empregado disse que não tinha como pagar e lhe faria como escravo, tanto ele como a família. O empregado suplica, se joga aos pés do patrão, implorando o perdão. O rei não só teve a misericórdia naquilo que ele tinha proposto, como ele perdoou por total a dívida. Eu lhe livro de toda a dívida para comigo. Seja livre. A sua súplica moveu o meu coração. Aquele empregado sai e encontra um companheiro que te deve muito, 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 muito menos do que ele devia ao patrão. Agarrou o companheiro, sufocando, disse: pague meu dinheiro, você está me devendo tal. E o companheiro usou da mesma atitude que ele tinha usado com o patrão. Não tenho como te pagar, te imploro que me dê um prazo para que eu possa te pagar, mas veio a grande diferença de Deus, na pessoa do rei, para com o homem, a gente. Ele não quis saber de usar de misericórdia e simplesmente jogou aquele companheiro na prisão. E aí Jesus vem com a grande lição. Os empregados, vindo tudo aquilo, corre ao patrão e conta: olha, o capataz pegou o companheiro, jogou na prisão porque ele não tinha como pagar, suplicou e tudo, mas ele não teve misericórdia não. Eu falei: o quê? Sério? Manda chamar ele. Miserável, eu não te perdoei tudo. Eu não te perdoei 1000 vezes mais do que esse companheiro que eu te devia. Por que você também não usou do mesmo sentimento e da mesma misericórdia para com seu companheiro? Jesus traz a grande lição. Assim fará o meu Pai no grande dia, se vocês não usar da sua misericórdia, para a qual o meu Pai usou de misericórdia para com vocês. Então a pergunta que fica é: você precisa perdoar alguém? Certamente, muita gente que vai assistir esse vídeo precisa perdoar alguém. Precisa usar dessa misericórdia. O objetivo do perdão, gente, é você livrar e libertar você mesmo do grande cativeiro. Porque quando ele não usou de misericórdia, quando ele não perdoou, ele foi jogado no cárcere e torturado. Seja torturado até que você pague toda a dívida. Foi ele que ficou com o peso nos ombros. Não foi o companheiro dele. Foi ele que ficou com o peso nos ombros, porque não liberou o perdão. E assim acontece com você, certamente. Libera o perdão. Porque isso livrará você dessas amarras, desse peso. Deixa eu contar um testemunho aqui, pessoal meu. Lá para os meados de 2003, mais ou menos, eu tive uma situação no qual eu passei por um senhor que até já faleceu, então não vou aqui estar falando o nome, nem necessário é, na qual houve uma situação que ele, por causa de futebol naquela época tal, e ele muito fanático, religioso, um cara fanático, religioso não, um cara fanático de futebol e tal.
Ele partiu para cima de mim e eu disse no meu coração naquele dia assim, olha, para mim você morreu aqui no bairro. Quem perguntar, você conhece fulano? Não conheço. Não, não conheço não. Não sei nem quem é. Quando eu resolvi fazer minha caminhada no Evangelho, o Espírito de Deus, toda vez que eu passava, sempre passava pelo frente à barraca onde ele morava, onde ele trabalhava ali, e na rua onde ele morava também. Você precisa perdoar. Mas eu criei uma resistência por um bom tempo, viu? Porque nós somos assim. Nós criamos resistência ao que é o certo. Mas toda vez que eu passava, o Espírito de Deus falava, você precisa perdoar. Rapaz, deixa eu contar para vocês, um Deus é lindo, maravilhoso. E são experiências assim que, como não acreditar que existe um Deus, né? Mas é um outro assunto. Deixa cada um com a sua fé ou não fé. Até que um dia eu passei, criei coragem, ele estava lá sentado, eu passei, criei coragem, cheguei nele e falei assim, pô, quero falar contigo. Não, pode falar. Pô, quero te pedir perdão por aquele dia. Olha que o ato foi dele, não foi meu. Ele que partiu para cima de mim, querendo me afetar com um espeto de churrasco. Eu quero te pedir perdão naquele dia, eu não tinha falado com você, foi com um amigo e tal. Ele disse, não, rapaz, eu também queria te pedir perdão, não foi um ato meu impensável e tal. A gente se abraçou. Gente, acredite, saiu uma tonelada dos meus ombros, porque eu ainda estava preso. Eu estava sendo torturado. Eu estava na prisão sendo torturado. Você consegue compreender o texto agora? Saiu uma tonelada, eu saí do cárcere. Eu saí do cárcere e deixei ser torturado quando eu disse a ele, eu te perdoo. Gente, foi tão maravilhoso, foi tão lindo o mover do Espírito de Deus ali. E é assim que você precisa. Você precisa perdoar. Mas, preste atenção. Olhe, uma coisa importantíssima aqui. É assim que fará com vocês, meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Não é de boca. Não é, eu perdoei. Perdoou mesmo. Porque a experiência que eu tive naquele dia foi de um genuíno perdão. De nunca mais tocarmos um assunto sobre aquilo, eu e ele. Até que ele partiu, nós voltamos a alegria um com o outro. De conversarmos, de darmos risadas. O genuíno perdão foi do interior mesmo. O Espírito de Deus me convenceu e graças, glória a Deus, naquele dia eu liberei o perdão e me livrei das torturas do cárcere na qual eu encontrava-me. Perdoe, se livre, de coração mesmo, fundo da sua alma. Perdoe quem te feriu, ou perdoe quem você feriu, ou quem te feriu. Não espere, perdoe no seu interior. Wilson, eu tenho que perdoar e continuar caminhando com essa pessoa? É uma outra situação. Você não é obrigado a caminhar com ninguém. Mas liberar o perdão, você precisa porque você está preso no cárcere sendo torturado. Ok? Grande beijo no coração. Compartilhe esse vídeo extremamente importante para mais pessoas. Aperte o sininho de notificação, vá lá em todas para que toda vez que fizer um vídeo a plataforma notifique você. Né? Se é novo aqui, se inscreva, é de graça, gente. A inscrição é de graça. Você tem acompanhado, tem assistido, se beneficiado e não se inscreveu por quê? Você assiste o vídeo, nem like você deixa. Se você já é inscrito, compartilhe, continue ajudando a que outras vidas sejam edificadas. Até o próximo vídeo, um grande beijo no coração.